Bom, então agora a gente vai adicionar os detalhes que tem aqui no modelo, né, e fazer esse restante dos objetos que faltam. E aí, a partir daí a gente só dá uma revisada geral, ver se ficou alguma coisa que a gente deixou para fazer depois, ou se ficou algum problema que a gente precisa arrumar. E aí já parte para abrir ao V. Né? A gente vai ver qual peça que a gente consegue abrir ao V direto no Maya, ou então a gente exporta tudo para abrir ao V no Unfold. Aqui a gente tem, vamos começar, a gente tem esses três parafusos bem aqui, que eles são os mesmos desses daqui, ó, né, com a diferença que eles são maiores. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse mesmo parafusinho aqui, né, e duplicar e reposicionar ele aqui, ó. Então eu vou só pegar ele, vou duplicar, né, vamos posicionar, eles são três aqui. Ele é mais para cá assim e um pouquinho deitado. Talvez um pouquinho mais. Né? Só que esse daqui, por ele ser maior, esse detalhe aqui não ficou tão legal assim. Eu acho que... Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Acho que a gente pode dar uma diminuída nele, porque ele ficou muito grande. Então eu vou pegar essas faces aqui. Opa. Vou expandir a seleção, tá? Então segurar o Shift e o ponto. Deixa eu ver aqui. Eu vou selecionar essas daqui também. Por que eu não vou segurar o Shift e o ponto? Senão ele vai pegar tudo de fora. Eu quero selecionar só até aqui, ó. Então eu usei o Shift e o ponto para ele selecionar até aqui. E aí eu vou só pegar essas daqui agora. Eu vou tentar diminuir para ver se a gente consegue melhorar esse detalhezinho. Ó. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, mais ou menos aqui. Aí essa linha aqui, eu vou usar a ferramenta de slide, que ela tá aqui, é Mesh Tools Slide Edge, né? Que é aquela que ele vai mexer a linha seguindo a orientação da face. Então vou apertar aqui Slide Edge, a linha já está selecionada, ele fala aqui, né, para arrastar o botão do meio do mouse. Então a gente segura o botão do meio do mouse e põe para um lado e para o outro. Ele estava aqui, né, vou só puxar um pouquinho para cá. Aí vamos ver como que está aqui. Deixa eu ver mais de longe. Ah, de longe ele já fica melhor, né? Porque antes estava muito grande esse detalhe. Mas tem algumas coisas que a gente pode arrumar. Primeiro, ele subiu muito isso daqui, né? Então eu vou abaixar um pouco esse detalhe aqui. Eu vou pegar esses vértices só daqui de cima. Né? A gente abaixa um pouquinho aqui. Deixa eu só reposicionar aqui. Vou fazer isso nos outros também. Porque às vezes esse detalhezinho pode deixar o modelo meio feio, né? Então eu vou só arrumar aqui. Aqui. Vou fazer isso do outro lado.
E aqui. Certo. Ele tá assim. Eu acho que a gente pode talvez suavizar aqui embaixo. Eu vou deletar essa linha aqui de baixo, ó, que eu tinha usado para sustentar, para ver como que vai ficar. Então eu vou apertar Ctrl Delete. Ó, como que estava antes e depois. Né? Só para dar uma suavizada aqui, ó. Eu estava achando muito marcado. Opa. Acho que assim, já deu uma melhorada. Talvez eu possa empurrar um pouquinho mais para o fundo isso daqui, né? Eu tô achando que está muito próximo daqui de cima. Então eu vou pegar essas faces aqui e deixa eu ver se só empurrar isso daqui já resolve. Talvez o ideal seja eu puxar tudo, né? Vamos ver aqui, vou dar Ctrl Z, vou expandir a seleção. E deixa eu ver se eu empurrar isso daqui, se ele melhora. Eu acho que melhora um pouquinho, ele deixa um pouco mais interessante. Aí eu vou tirar essa expansão que eu fiz, então ao invés de shift ponto, eu vou botar shift vírgula, né, que ele tira uma cadeia aqui de seleção, e eu vou empurrar isso um pouquinho também. Vai fazer um degradê aqui, né? Eu empurrei um pouquinho tudo e depois mais um pouquinho esse daqui. Ó, como que estava antes e depois. Só para deixar mais fundo mesmo. Eu acho que agora ficou interessante. Antes realmente eu não estava gostando muito, agora já me agrada um pouco mais. A gente vai fazer uma pintura bem escura nesse detalhe, né? Então, igual tá aqui, então não vai dar muito para ver lá dentro. Que é como se já tivesse se desgastado muito aqui dentro. Então, eu acho que tá bom assim, eu vou deixar. Né, eu vou duplicar, só que lembrando que eu vou duplicar só para ver agora, porque depois eu vou abrir a V de uma só e eu vou duplicar de novo a peça com a V certa. Deixa eu jogar mais para cá. Então eu vou duplicar uma vez, jogar aqui. Eu vou apertar Shift D. Né, o Shift D, lembrando que ele duplica e copia a última transformação. Vou pegar as três e jogar um pouquinho mais para cá. Né, a gente tem os três parafusos aqui agora. Ele tem outro parafuso bem aqui embaixo. Né, a gente não precisa botar ele agora. A gente tem duas bolinhas cromadas aqui, né? Meio que só um pontinho. A gente pode... Aqui eu vou criar uma esfera normal, então eu vou criar uma nova esfera aqui. Vamos puxar ela para cá. Para cá. Né, vamos puxar um pouquinho aqui. Eu vou deletar mais ou menos aqui. Ixi, tem que ter cuidado que eu não selecionei ali. Eu vou deletar assim. Vou diminuir mais um pouco. Aí rotacionar um pouquinho aqui. Né, e vamos posicionar aqui. Aí eu só duplico e jogo para cá.
né? Talvez aqui seja um pouquinho mais fundo, mas acho que agora a gente não precisa se preocupar com isso, não. Vamos fazer então esse detalhe aqui, ó, essa pecinha aqui, que ela é bem legal, né? Essa pecinha, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou usar um cilindro, né? Eu gosto de trabalhar mais com cilindro. Eu poderia usar aqui um pipe, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com cilindro, então eu vou utilizar o próprio cilindro. Por que eu poderia usar um pipe, né? Esse daqui, porque a gente vê que ele tem um buraco aqui no meio, ó. Né? Então esse buraco, por ele ter um buraco, poderia ser melhor utilizar um pipe, mas com o próprio cilindro a gente consegue fazer isso. Então eu vou gerar ele 90 aqui, né? Vou só diminuir um pouquinho. Agora a gente tem que ver alguns detalhes, por exemplo. Essa é uma peça que, se a gente realmente for fazer todos esses detalhes aqui, ó, do jeito que está aqui, ele vai ficar muito pesado. Só essa peça, porque cada um detalhe desse daqui, ó, seria uma face. Então imagine o tanto de faces que a gente teria que colocar aqui, ó. Pelo menos 50 para ter esses detalhes aqui. Então a gente pode tentar fazer essa mesma coisa, só que com um número um pouco menor de faces, para não ficar uma peça tão pesada. Tá? Então eu vou... Assim, a gente vai fazer esse detalhe, mas não com a mesma quantidade. Então eu vou talvez botar 30 aqui. Acho que 30 já resolve. Né? Então eu vou deixar 30 aqui. Vamos lá. Aí eu vou pegar a nossa ferramenta de multicut, né, que é a que adiciona a linha. Aí eu seguro o Ctrl. Eu vou adicionar uma linha bem aqui. E uma linha bem aqui. Que vai ser esse nosso detalhe aqui, ó. O que mais que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou pegar esses vértices aqui de trás. Vou aproximar aqui. Eu vou diminuir. Por quê? Porque eu já vou diminuir para fazer a puxar o final dele aqui. Então diminuo um pouco aqui. Agora eu seleciono essas faces aqui. Tem que ter cuidado para não pegar lá do outro lado, né? Então eu vou segurar o Ctrl e tirar essa daqui. Aí eu vou dar um extrude, né? E puxar aqui a nossa parte que vai conectar aqui, né? Então vou só puxar um pouquinho aqui, beleza? E vou deletar, né? Lembrando que não é necessário essas faces, porque ela vai atravessar aqui, então não vai ser visível. Que mais? A gente tem aqui uns outros detalhes bem interessantes, né, que a gente pode fazer aqui. E além disso tem esse buraco aqui no meio. Eu fiz uma coisa que talvez eu poderia já ter feito no início, que seria melhor, que é adicionar um Subdivision Caps, né? Subdivision Caps no cilindro, ele adiciona a linha direto aqui, ó. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui. Eu tenho um cilindro, ó, e ele tem esse Subdivision Caps, que ele adiciona a linha ali no meio, ó. Eu poderia ter feito isso já, mas como eu não fiz, então eu vou ter que fazer na mão aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou selecionar essas faces aqui. Aí eu vou dar um extrude, só um, e vou diminuir, ó, apertei o R, né, e vou diminuir ele bastante aqui, ó. Eu vou marcar essa linha onde eu vou fazer o buraco aqui inicialmente, né, então é mais ou menos aqui mesmo, né, onde vai ser o buraco. Ele tem uma parte que não tem esses detalhezinhos aqui, né, que é mais ou menos até aqui, ó. Então vou adicionar uma outra linha com multicut, vou segurar o Ctrl, mais ou menos aqui. Aqui vai ser o buraco. Eu já vou fazer o buraco logo, porque a gente melhora aqui.
Vou dar um extrude, empurrar um pouco aqui. Agora a gente não sabe até onde vai esse buraco, se é só um detalhezinho, que talvez seja para pare aqui, ou se ele vai até lá no fundo, é difícil saber, né? Então vamos deixar ele mais ou menos aqui mesmo. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Para a gente não deixar, para o objeto não ficar tão pesado, né, com um monte de faces aqui, eu vou deletar uma linha sim e uma linha não. Ó. Lembrando que tudo aqui é triângulo, né? A gente tem vários triângulos. Então, quando eu deletar uma linha sim e uma linha não, vai virar tudo face de 4 lados. Ó, só mostrando, né? A gente tem triângulo. Então, tudo isso é triângulo. Quando eu deletar uma linha no meio, vou deletar uma aqui para mostrar. Agora, ó, essa face aqui é uma face de 4 lados, que ela tem um lado aqui, um aqui e um aqui. Ó. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. Né? Então isso é interessante de fazer. Então agora eu vou selecionar uma linha sim, uma linha não. A gente costuma fazer muito isso em esfera e em cilindros, porque os extremos, né, tanto da esfera quanto do cilindro, eles são triângulos. Ó, selecionei tudo, uma linha sim, uma linha não. Agora eu vou segurar o Ctrl, dar Delete. E aí ele já tirou um monte de face, né, um monte de linhas. E agora já ficou um pouquinho melhor. E tudo com 4 lados. Se a gente fizer a contagem, está tudo com 4 lados. Né? Então, a gente arrumou aqui. Agora vamos fazer esses detalhezinhos aqui. Ó. Como que a gente pode fazer? Vamos lá. Aqui no início ele também não tem esse detalhe, até aqui assim. Então, vou adicionar só mais uma linha aqui, ó, com multicut. Mais ou menos aqui. E eu vou adicionar esse detalhe aqui no meio. Eu vou utilizar o Insert Edge Loop agora, tá? Então vou vir em Mesh Tools, Insert Edge Loop. Vou vir no Option Box dele, porque eu vou adicionar várias linhas ao mesmo tempo. Então Multiple Edges. A gente pode botar, não sei, 5 linhas. E agora eu clico aqui, ó. Né, que ele adiciona 5 linhas de uma vez. Depois de feito isso, eu volto para relativo, né, para deixar ele na configuração padrão. E agora a gente vai fazer esse detalhezinho, né? Como que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui qual que é a melhor forma. A gente pode simplesmente talvez trabalhar com Extrude. Eu acho que vai ter que fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai ter que aumentar ainda mais essas linhas. Eu vou selecionar elas aqui. E nelas agora eu vou dar um bevel. A gente tem um atalho do bevel aqui, que ele vai transformar cada linha, ele vai transformar ela em 2. Então eu vou dar um bevel aqui. Ixi, deixa eu ver se ele deu algum problema, peraí. Ah tá, não, é porque ele tinha feito um espaçamento muito grande ali. Mas ele ainda deu algum problema. Deixa eu voltar. Eu dei Ctrl Z aqui só para ver se eu não peguei nada errado, mas não. Acho que o bevel que não conseguiu trabalhar muito bem. Então, se o bevel não conseguiu fazer o trabalho dele muito bem, eu vou utilizar o nosso offset. Vou vir aqui em Mesh Tools, a gente tem o nosso Offset Edge Loop, que é aquela ferramenta que quando eu clico numa linha, ele cria 2 linhas em volta. Então vou clicar e segurar aqui, ó, nessa linha, aí ele cria 2 linhas em volta. Ó. Eu estou com o botão segurado, né, para escolher onde eu quero. Vou deixar mais ou menos aqui assim, e aí eu solto. Aí ele cria as 2 linhas. Essa linha do meio eu não preciso dela, então eu vou dar um Ctrl Delete. E aí vou repetir isso nos outros. Ó. Clico, seguro, vejo a distância que eu quero. O único problema desse é que uma não vai ser exatamente igual a outra, né? Mas não tem problema não, muita questão não. Ó, solto e eu dou um Ctrl Delete. Ó, clico, seguro,
Vejo a distância aqui, solto e dou um Ctrl Delete. Bem tranquilo. Vejo a distância, Ctrl Delete e aqui também. Ctrl Delete. Então agora a gente vai pegar, por exemplo, essa face, deixa eu ver, não, a gente vai pegar essa face, essa e essa. Talvez elas estejam muito grandes, mas vamos deixar assim mesmo. Eu poderia ter aumentado o espaço do offset que a gente deu, mas não tem nada não. Vou dar um extrude e vou empurrar ele aqui, ó. Quando apertar o 3, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal, senão a gente volta. Eu tenho que sustentar algumas coisas aqui. Esse daqui é o nosso insert de loop, né? Vou sustentar aqui rapidinho, só para ver se vai funcionar. Depois eu vou voltar. Ó, ele fez o que eu queria, só que como eu comentei, ele ficou muito fino e os buracos ficaram muito grandes. Assim, que tá legal, tá, mas não tá muito parecido com o que tá aqui. Então vamos refazer essa parte aqui, eu vou dar Ctrl Z. Eu acho melhor refazer enquanto a gente tá aqui. Vou dar Ctrl Z. Até tirar os offsets que a gente deu, ó. Isso. Pronto. Aí agora eu vou reaplicar o offset, né? Então vamos vir aqui em Mesh Tools, Offset. E eu vou pegar aqui e vou dar um espaço maior. Mais ou menos aqui. Vamos testar. Pera aí, não, deixa eu voltar aqui. Tem alguma coisa que está com problema. Eu vou tentar aplicar o bevel de novo. Deixa eu aplicar o bevel, né? Só nessa daqui para testar. Ó. Diminui. Pois é, o bevel ele está com um espaço muito forte. Deixa eu tentar digitar aqui. 0.2, por exemplo. Então, acho que talvez vamos fazer uma última tentativa com o bevel aqui. Então, vou selecionar tudo e vou dar um bevel. Apliquei o bevel. O fraction está 0.500. Vamos testar um 0.05. A gente tem que ver onde que a gente teria os detalhes. Vamos lá. A gente pode adicionar um buraco aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Deixa eu ver, 0.06. Ele aumenta um pouco mais. Eu não vou mexer por aqui não, vou mexer por aqui, tá? Porque aqui eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Então, 0.04. Ele diminui um pouquinho mais. Então vamos testar aqui agora. Vou pegar essas faces aqui, essa daqui, essas faces aqui. Vamos lá, vou dar um extrude. Aí vou empurrar um pouco aqui. A gente pode tentar sustentar, só que não dá para saber exatamente se é tão rígido, né? Tão reto, se não é tão curvo, tão suave. Então eu vou botar um pouquinho aqui.
Aí vou dar outro extrude e empurrar mais aqui. Né? Eu acho que esse primeiro extrude que a gente deu de sustentação não ficou legal. Então vou voltar e vou só dar um extrude mesmo. Aqui, com eles selecionados eu dou um extrude, empurro aqui. Aí a gente tem ele aqui. Ó. Não está exatamente igual, mas eu acho que já resolve bastante coisa. Ainda mais quando a gente fizer a pintura, né, e tudo mais. Mas vamos sustentar aqui então. Ainda tem esses detalhezinhos aqui. Mas não tem nada não. Vamos sustentar primeiro aqui. Então eu vou vir com Insert Add Loop, né? Eu tenho o atalho dele aqui. Vamos ver onde está muito suave aqui. Eu acho que está muito suave, então eu vou adicionar uma linha bem aqui. É difícil ver, né? Mas eu vou adicionar uma bem aqui. Eu vou adicionar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui no fundo também. Deixa eu ver uma aqui. A gente pode tentar ir adicionando aqui, ó. Né, tô adicionando só em cima. Ó. Tá interessante o nosso detalhe aqui. Aí aqui vamos lá. Eu acho que está muito fino aqui, então eu vou pegar todos esses vértices até aqui. Ó, eu peguei lá dentro sem querer, deixa eu tentar tirar aqui. Vou puxar um pouquinho mais, porque aqui é um pouquinho mais largo, né? Ele estava muito quadradinho. Então vou puxar mais para cá. Beleza. Antes de fazer o detalhe, eu vou só dar uma sustentada aqui. Né? E uma leve sustentada aqui também. Aí a gente tem os nossos detalhes aqui agora. Vamos lá. Eu vou selecionar todas essas faces. Lembrando que não vai ficar exatamente igual, né? Porque eu optei por utilizar um número bem menor de faces. Então, com elas selecionadas, eu vou dar um extrude. E aí aqui no extrude, eu vou fazer uma coisa. Ó. Eu vou desabilitar o Keep Face Together. Por quê? Porque se eu escalonar aqui, por exemplo, ó, tentar escalonar, ele escalona tudo como se fosse um só. Ele está mexendo tudo como se fosse um só. E não é isso que eu quero. Ó. Eu quero que cada face haja por si só. Então, para isso, eu tenho que desabilitar o Keep Face Together. Só clicar nele, aí vai ficar off. Se eu mexer agora, ó, cada face ela está desconectada. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa assim. E puxar aqui, ó. Vamos ver se só isso vai funcionar, se vai ser necessário fazer algum outro extrude ou não. Ó, legal. Ele tá bem suave, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é necessário sustentar. Talvez aqui e aqui. Ó, particularmente para mim, ele já está funcionando. Como eu comentei, ele não vai ficar exatamente com esse aspecto. Por quê?
a gente optou por utilizar um número menor de faces, tá? Mas a gente pode fazer um segundo teste, que é o que? Eu vou dar Ctrl Z aqui, antes do extrude. Pronto, vou selecionar de novo, vou dar extrude, vou desabilitar aqui, né? Só dar um clique. Eu vou dar esse primeiro extrude para marcar. Então vou só fazer isso daqui. E agora eu vou dar um outro extrude, puxar. É só um teste, tá? Vamos ver se vai funcionar. E aí eu afino aqui. Na verdade, peraí, rapidinho. Esse primeiro aqui, ó, eu vou dar uma leve puxada nele. E eu dou outro extrude, e aí sim eu puxo e faço isso que eu estou imaginando. Deixa eu sustentar aqui rapidinho. Né? Ficou interessante. Tá um pouquinho mais forçado, ó. Bom, então esse daqui ficou mais interessante, né? Porque ele tá mais dando cara realmente que o dedo não vai escorregar, né? Quando a pessoa tentar girar aqui. Mas a gente ainda vai fazer mais um teste. Então vamos voltar aqui. A gente vai fazer desse mesmo estilo, só que não deixando tão fino a base. A gente vai puxar ela mais ou menos para cá, assim, para testar. Então vamos voltar aqui, até voltar tudo, né? Aqui. Então vamos lá, selecionar de novo. Aí eu deixa eu ver, dou um extrude. Aí eu vou, opa, tem que desabilitar aqui o Keep Face Together. Vamos puxar mais ou menos aqui. Aí diminui um pouquinho aqui. A gente puxa levemente. E aí dá mais um extrude. Aí esse a gente já diminui e puxa aqui. Vamos ver aqui como vai ficar. Deixa eu sustentar. Aqui em cima ficou um pouquinho suave demais. Ó, ficou interessante, mas aqui em cima ficou suave. Eu acho que eu deixei muito espaçado aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou dar o extrude. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse primeiro extrude eu deixo mais ou menos assim. Eu dou mais um, puxo, e eu afino ele aqui, ó. Né? Vamos sustentar. Ó, agora ficou bem pontiagudo mesmo. Se a pessoa escorregar o dedo, ela vai cortar o dedo dela aqui. Né? Então, assim, foi a nossa escolha, né, de não utilizar tantas faces. Dá para fazer exatamente igual está aqui. Só como eu comentei, a gente teria que fazer um cilindro com no mínimo 50 lados aqui. Talvez até mais, uns 60, 70. E aí isso é muita face. Ele, por si só, ele já tem muita face. Depois a gente vai fazer uma contagem de faces, né? A gente vai abrir o sisteminha do Maya que ele conta quantas faces, quantos triângulos tem. Então depois a gente faz isso. A gente vai ver quantas faces tem todo o nosso modelo. E depois a gente, só para, por via das dúvidas, a gente vê quantas faces tem esse modelo em si. Ele por si só já está com muita face. Porque a gente adicionou vários detalhes. Então imagine esse tanto de detalhes, só que com 60 faces aqui, 60 linhas laterais. Então ia ficar extremamente pesado. Né? Então foi uma opção que a gente fez de
de minimizar o peso, né? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou puxar essa linha um pouquinho mais aqui, para tentar dar esse mesmo espaço aqui, eu quero dar aqui também, né? Mais ou menos assim. Aí eu vou dar só um insert edge loop aqui. Deixa eu ver, talvez não. Acho que vou deixar sem o insert edge loop. Aí. Bom, então esse nosso modelo terminado, né? Eu vou diminuir ele um pouquinho. Vou dar um center pivô. Vou diminuir ele um pouco e jogar ele pra cá. Acho que eu diminui, mas não deve diminuir não. Vamos ver como que tá o tamanho dele. Ixi, ele é bem grande. Então vamos aumentar aqui. É difícil saber que a gente não tem muita referência de alinhamento, mas vamos lá. Puxar mais pra cá. Talvez um pouquinho maior ainda. Ó, acredito que seja algo assim. Né? Eu quero só fazer um teste aqui agora. Um teste não, né? Só uma prova aqui. Eu vou salvar. Vamos vir aqui na pasta do arquivo. Ó, o arquivo ele está com quase 1.3 megas, né? Ele está com mega 296 KB. Eu vou selecionar tudo, vou deletar o histórico de tudo e vou salvar de novo em um novo arquivo, só para a gente ver a diferença de tamanho. Na verdade ele, ele fez foi aumentar. Por que será? É curioso, ele deveria na verdade ter diminuído. Eu não sei, eu não acompanhei o outline. Deve ter alguma coisinha que passou. Estranho, mas tem nada não. Vamos terminar, colocar todas as peças, que aí a gente vê o arquivo final, qual o tamanho que ele vai ficar. Lembrando que tudo, esse tamanho, tudo tem influência, né? E justamente, isso daqui tem muita influência, porque ele tem muita face, então está pesando bastante, e por aí vai. Esses detalhezinhos são bem pequenos, mas tem muita face aqui, então também pesa. Bom, então a gente terminou esse detalhe daqui. Falta esse parafuso. Deixa eu ver, acho que eu perdi aquela face aqui. Ele tem um parafuso bem aqui do lado, né? Então eu vou botar ele só por agora, mas depois a gente vai deletar e botar aqui a versão com AUV final, né? Então vou pegar esse daqui, vou duplicar ele e vamos trazer ele para cá. Vamos botar ele mais ou menos aqui. Deixa eu botar aquelas duas telas. Aqui é a minha perspectiva e aqui é a minha front. Ó, a gente tem ele aqui. E tem ele aqui. Certo? Então, agora falta para a gente fazer esse detalhe aqui. Ele me parece ser bem... Sim, ser mais parecido com esse daqui. Mas eu não... Deixa eu ver. A gente pode fazer algumas escolhas aqui, né? Para não fazer igual esse daqui. Esse detalhe aqui. A lateral é igual, né? Assim a gente vê que é igual. Então aqui em cima deve ser parecido também. Só que eu acho que a gente pode deixar liso em cima. Ou não, né? Assim, só para... Eu tô vendo formas de tentar economizar número de faces.
né? Ou a gente pode fazer desse jeito mesmo. Bom, então falta só a gente fazer esses 3 detalhes aqui de cima, né? Então eu vou fechar esse vídeo por aqui, que ele já está bem grande. Aí a gente fechou então esses parafusos, esses 2 pininhos aqui e esse detalhe. E agora falta só a gente fazer esses 3 de cima antes de partir para a nossa UV.